como eu sempre digo, às vezes o pior nem é morrer, é como se morre. Senta aí que eu te conto. O assassinato de Dália Negra é um dos mais famosos dos Estados Unidos e até hoje sem solução. Faz mais de 70 anos. Dália Negra era o apelido. Na verdade, ela se chamava Elizabeth Short, uma atriz iniciante de 23 anos. Ela foi brutalmente morta e o corpo abandonado num terreno em Los Angeles, em 1947. E até hoje, quase nenhuma pista foi descoberta. Dália Negra passou os últimos 6 meses da sua vida na zona sul de Los Angeles. Elizabeth Short, a Dália Negra, nasceu em 1924, em Boston, nos Estados Unidos. O pai era trabalhador operário e a mãe dona de casa. Por causa da crise de 29 nos Estados Unidos, o pai se muda para Los Angeles, deixando a esposa, Elizabeth, e mais 4 filhas. Agora a mãe de Elizabeth fica sozinha com 5 filhas para criar, muitas vezes com ajuda assistencial do governo. O pai de Elizabeth quis voltar para casa depois de algum tempo, mas a mãe dela não permitiu. Eles continuaram separados. Elizabeth sempre foi muito linda, com os cabelos bem escuros e os olhos bem verdes. Ela sempre chamou muita atenção. Desde pequena, ela sempre foi muito falante, criativa e extrovertida. Também sempre adorou cinema. O sonho dela era ser uma atriz famosa de Hollywood. Na verdade, ela acreditava que ela seria. Quando Elizabeth chegou na adolescência, ela começou a fazer aulas de teatro para começar a se profissionalizar, porque assim ela poderia se mudar para Los Angeles, que na época, eu acho que ainda até hoje, é a terra do cinema. O pai de Elizabeth soube das intenções da filha e convidou ela para ir morar com ele em Los Angeles. É claro que ela foi. Mas depois de algum tempo, a convivência entre os dois não era muito boa. Não era como ela esperava que deveria ser. Então os dois concordaram que ela deveria morar com uma amiga. Foi isso que ela fez. Enquanto ela almejava a carreira de atriz, ela fazia bicos, como garçonete, por exemplo. Em 1943, Dália Negra foi presa por beber com amigos. Ela era menor de 21 anos. Só a partir de 21 anos podia consumir bebida alcoólica. Ela ficou pouco tempo presa. Depois que ela foi solta, ela volta a morar na casa da mãe. Alguns meses depois, ela retorna para Los Angeles, porque ela não desistia. Ela ia ser uma atriz famosa. Elizabeth continua com a vida, de acordo com a idade que ela tinha, com os amigos, saindo e namorando. Alguns namorados que ela tinha eram casados. Robert Manley era um desses namorados. Ele era casado e ele foi o último a ver Elizabeth com vida. Dia 9 de janeiro de 1947, Robert deixa Elizabeth Short no hotel onde a irmã dela estava hospedada. Alguns funcionários confirmaram a entrada dela, mas ninguém conversou com ela. Desde esse dia, do dia 9 até o dia 15, Dália Negra ficou desaparecida. Até que uma transeunte que estava passeando com um filho viu num terreno baldio um corpo, que a princípio ela pensava que era um manequim de loja que tinham descartado ali, que ele estava dividido ao meio, muito branco. Realmente parecia um manequim que, por não prestar mais, tinham colocado fora. O corpo estava totalmente despido, estava de costas, muito machucado e esquartejado. Foi possível a identificação do corpo pelas digitais. O corpo de Elizabeth Short foi cortado ao meio, na altura dos quadris. E no seu rosto tinha um corte na boca, de orelha a orelha. Parecia que o autor dessa brutalidade queria promover uma simulação de sorriso no rosto dela. E havia indícios de violência sexual no corpo dela. O legista disse no laudo que a causa da morte foi hemorragia. Esse crime foi tão brutal que imediatamente parou Los Angeles. E logo em seguida parou o mundo. Jornais faziam manchetes ano após ano. Eles ficaram muito tempo investindo em manchetes sobre esse caso, de tão brutal que foi. Mas isso não ajudou em nada a achar o responsável pelo crime. O apelido Dália Negra existem 2 versões, com várias fontes. Uma versão é que a polícia encontrou no cabelo dela uma presilha em forma da flor dália.
e era preta. Na verdade, não existe flor dália negra. A flor dália negra, ela é vermelha, extremamente escura, dando a entender que é preta quando se olha rapidamente. A outra versão é porque ela era muito branca, muito pálida, geralmente usava roupas pretas e o cabelo era muito preto. Por isso era chamada de dália negra. Não sei qual das duas versões é verdadeira. Se vocês sabem, comentem aí embaixo. A polícia concluiu que entre o dia 9 e o dia 15, quando ela desapareceu, ela foi amarrada, brutalmente torturada e depois assassinada. Não havia uma gota de sangue no local onde encontraram o corpo dela. A polícia diz que o assassino, muito meticuloso, lavou, drenou o corpo dela. Por isso eles não encontraram sangue. Foi um crime que durou dias. Um dos maiores jornais da cidade recebeu inúmeras cartas, telefonemas, telegramas, dando inúmeras pistas. Nenhuma delas levou a lugar algum. E acreditem, 59 pessoas confessaram a autoria do crime. Essas 59, a polícia ouviu e investigou 25. Todos os 25 suspeitos foram descartados. Não tinha nenhuma prova que ligasse essas pessoas ao crime. Ainda sobre as investigações, a polícia tinha 2 prováveis suspeitos em potencial. Um era Robert Mullin, que foi o último a ver Dália Negra com vida, que deixou ela no hotel. Durante as investigações, Robert confessou o crime, teve crises profundas de ansiedade e depressão e foi submetido a um tratamento de choque. Na verdade, uma terapia de choque. Não sei como funcionava nessa época esse tipo de terapia. Então ele foi internado num hospital psiquiátrico, ficando algum tempo por lá, só que ao passar dos anos ele disse à polícia que o que ele confessou era mentira e ele não sabia nada sobre o caso. Como a polícia não tinha prova material alguma que ligasse a ele ao crime, ele nunca foi preso. Só foi internado nesse hospital pelas crises psicológicas, depressivas, de ansiedade que ele teve. O outro suspeito era Arnold Smith. Um ano antes, ele era suspeito também de ter matado um homem. Uma testemunha viu um suspeito parecido com Arnold quando mataram esse homem. E a polícia também não tinha provas materiais e ele não foi preso por esse assassinato. Por que a polícia achou que poderia ter sido ele? Porque pouco tempo antes ele tinha sido suspeito de ter matado esse homem. Então talvez ele poderia ter matado Dália Negra, mas também não tinha prova alguma. Ele também não foi preso. E até hoje faz mais de 70 anos e ninguém sabe quem matou Dália Negra. Infelizmente, Elizabeth Short não se tornou uma atriz famosa como ela sempre sonhou. Parece que o rosto dela foi desfigurado de propósito, devido à beleza que ela tinha. Talvez alguma esposa de algum dos namorados casados que ela teve cometeu o crime, ou algum ex-namorado triste porque ela terminou o relacionamento. Ninguém sabe. A polícia fez uma boa investigação? Acredito que não. Esse crime que chocou o mundo, essa história que é contada até hoje, mesmo depois de 70 anos, ficou por isso mesmo. Outros casos depois da morte de Elizabeth Short aconteceram. Outras mortes parecidas com a morte dela. A polícia acreditava até que se tratava de um serial killer, mas nunca ninguém achou nenhum serial killer. O pai de Dália Negra não quis se envolver nas investigações, na morte da filha e não quis nem reconhecer o corpo dela. Estou a mãe ir até o IML reconhecer o corpo da filha. E a mãe ficou sabendo da morte por um jornalista. Ela não sabia de nada. Pelo que eu pude pesquisar, parece que a família não se importava quase nada com Dália Negra. Talvez pelo caso ter sido mal investigado, até pela época a polícia não tinha a inteligência como tem hoje. O setor de inteligência policial da polícia não é como é hoje. E por ela ser uma pessoa pobre, desconhecida e que nem a família se importava, talvez a polícia não tenha investigado como deveria. Ou porque talvez o assassino era uma pessoa rica, conhecida e de posses. Então ficou por isso mesmo. O que vocês acham desse caso? Vocês têm alguma notícia que eu não contei aqui? Vocês leram alguma coisa a mais que eu não falei? Comentem aí embaixo.
Se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.